Caras amigas de ideal espírita, de ideal de amor, de fraternidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês, a convite da Aglaé, nossa querida amiga, em nome do núcleo espírita a qual estamos participando. E do último livro da benfeitora Joana de Ângeles, intitulado Sob Qualquer Aspecto. Quando eu vi o subtítulo do capítulo, Sob Qualquer Aspecto, fiquei pensando o que será que a benfeitora vai dizer com esse subtítulo, Sob Qualquer Aspecto. E ao começar a ler, então, o capítulo, eu vi que era sobre Jesus. E ela começa dizendo que Jesus foi e é a personalidade mais incrível da história da humanidade. Foi um personagem fascinante que caracterizou a sua existência como especial e singular. Jesus, ele é o ser mais surpreendente da história da humanidade. Para começar, a história entre antes dele e depois dele, né? E sob qualquer aspecto, sob qualquer ângulo que ele foi analisado, ou é analisado, ele jamais foi pensado diferente desse ser extraordinário, até mesmo pelos seus inimigos contumazes, né? Lendo a história de Jesus no mundo, por outros autores, outros biógrafos, Jesus sempre teve inimigos, do tempo dele, antes dele e depois dele. E até os mais contumazes reconhecem que Jesus é uma figura extraordinária, um revolucionário do bem, que realmente dividiu a história, né? Eu vou dizer aqui algumas características que Joana diz. Claro que isso seria reduzir muito Jesus, e não é essa a intenção, é apenas analisar alguns aspectos da sua natureza e dizer e lembrar que desde muito pequeno nós sabemos pouco da vida dele, né? Sabemos que aos 13 anos, aos 12 anos de idade, dialogou com os rabinos de Jerusalém, portadores de uma cultura impecável, e conseguiu embaraçar esses interlocutores pela sua capacidade ética e estética surpreendente com apenas 12 anos. O que mais que nós temos sobre Jesus? Sob qualquer aspecto analisado, não é? Que ele foi o maior filósofo de todos os tempos. Filósofo de uma rara doutrina, a doutrina do amor. A doutrina que revolucionou os sentimentos, numa síntese que reúne toda a doutrina de Sócrates, Platão e Aristóteles, juntos, e adquiriu mais seguidores do que os 3 maiores filósofos considerados da humanidade, esses 3. Então, e lembrar que a filosofia do amor, essa revolução do amor que ele trouxe, que ele nos deixou, também está na codificação kardeciana, em várias passagens. Eu queria lembrar só uma, que é a passagem do espírito Lázaro. Lázaro diz que a lei do amor resume a doutrina de Jesus. Lembra? Isso aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá, então, essa passagem de Lázaro, dizendo e reafirmando que a doutrina de Jesus toda se resume no amor. Outro aspecto que a benfeitora analisa e traz para reflexão é, além de filósofo de uma rara doutrina, que é a doutrina do amor. Por que rara doutrina?
porque nós ainda somos aprendizes do amor. Há mais de 2000 anos estamos aprendendo a amar ainda, né? E lá no Evangelho, nesse mesmo capítulo que tem o Lázaro, tem outros depoimentos de outros espíritos dizendo que o amor passa em todas as suas fases. Dorme na pedra, né? Dorme no reino mineral, né? Desperta no reino animal e adquire a sua plenitude no reino hominal. Então, o amor acompanha a evolução do princípio espiritual, desde o reino mineral até hoje, até no estágio em que nós estamos. Então, esse é o amor de Deus, é o amor que Jesus veio nos trazer e deixar para nós. Então, esse revolucionário do bem, que muitos autores qualificam Jesus, e Joana traz isso também, por que um revolucionário do bem? Porque enfrentou as conjunturas mais terríveis do Império Romano. Né? Ele enfrentou sem ter derramado uma gota de sangue, sem ter levantado uma arma, né? Em relação àqueles que se lhe opuseram. Né? Em vez disso, após a sua morte e pela sua doutrina de amor, mais de 1 milhão de discípulos, durante os primeiros séculos, deram sua vida a Jesus em todos os primeiros séculos, né? Se nós formos pensar e analisar. Também um terapeuta inconfundível. Por que um terapeuta inconfundível? Porque penetrava na gênese da aflição humana, na gênese, na causa, para todos aqueles que o buscavam. E não precisava de nenhuma instrumentação convencional. E ele conseguia identificar o mal que afligia o humano, e até hoje, bem como a sua causa, de imediato. E solucionava. E advertia, vá e não peques mais. Quer dizer, mude de comportamento. Né? Também, sob o aspecto, ele é chamado de mestre inconfundível. Penetrava na gênese dos aflitos, né? Das coisas humildes, utilizou a natureza, né? Para a sua cátedra. Jesus não construiu nenhuma igreja, pregava na natureza. Então, para a sua cátedra, para as suas pregações, para seus ensinamentos, utilizou a natureza, utilizou os animais, ofereceu-nos ensinamentos profundos que até hoje nos causam surpresa e que até hoje nos são incompreendidos muitas vezes, né? Então, esse mestre incomparável era portador de orientações psicológicas incomuns que a psicologia moderna do mundo material ainda não alcança. Nos deixou as lições mais lindas em forma de histórias, de parábolas, de historinhas, para que, naquela época, devido à compreensão evolutiva da época, pudéssemos algumas compreender, outras com o decorrer do tempo, né? Mesmo assim, foi um orador excelente. Fez da palavra bem colocada os mais belos e encantadores discursos e poemas que nós conhecemos. Como, por exemplo, eu queria citar o Sermão da Montanha. E todos os seus discursos principais, todos são importantes, óbvio. Ele começa com eu sou o caminho e a vida. Vinde a mim, que sou manso e pacífico de coração. E nós ainda temos dificuldades em compreender o eu sou de Jesus. Então, estamos nos entregando completamente a Ele. Porque a maior caridade,
A maior revolução que podemos nós termos dentro de nós é nos entregarmos completamente a esse convite. Cidadão perfeito, jamais deixou de cumprir seus deveres. Sempre orientou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nunca descuidou dos princípios e do ministério para o qual viera à terra. Então foi um cidadão que viveu 33 anos no seu tempo, cumpridor de todas as leis, das leis de Deus e das leis dos homens. Amigo fiel, é nosso amigo de todas as horas, dos mais necessitados, né? Nunca negou auxílio a nenhum tipo de classe social. Jesus veio para todos. Sempre foi o maior exemplo de humildade, humildade como ninguém. Sensibilizou a todos que o encontraram, sem transigir com as injunções perversas dos hábitos do seu tempo, né? Advogado dos infelizes, defendia-os com tal eloquência que, além das lições acadêmicas, libertou a todos. Quem são os infelizes? Quem são? Por que advogado dos infelizes? Quem são os infelizes? Aqueles que mais sofriam. E também aqueles que poderiam vir a sofrer. Vou dar um exemplo aqui agora para nós que me veio estudando esse capítulo, que é o da mulher que ia ser apedrejada, a mulher adúltera. Quando Jesus fez a abordagem a todos aqueles que estavam com a pedra na mão para apedrejá-la e não a apedrejaram, depois que Jesus os advertiu, dizendo: atire a primeira pedra quem não tiver pecado, e todos se retiraram, né? Jogaram as suas pedras e se retiraram. Jesus perguntou à mulher: mulher, né? Alguém te condenou? Não, Senhor. Tampouco eu. Então agora vá e não peques mais. Esse tipo de infeliz e de aflito, o Jesus era advogado dele, mas era advogado dos que iam apedrejar também, porque os poupou de uma dívida, os poupou de um comprometimento com as leis de Deus. Então ele advogava, quando Jesus, quando a benfeitora analisa a advogado dos infelizes, somos todos nós. Aqueles que estamos com a pedra na mão e aqueles que estamos pedindo sua ajuda. Porque quando ele também nos liberta de um mal que não veio, que não se concretizou, eis a sua ajuda. Eis o seu auxílio. E a gente só agradece pelo bem que recebe. A gente esquece muitas vezes de agradecer e de ser grato pelo mal que não chegou. Vamos pensar nisso. Né? E a benfeitora diz que em toda a história da humanidade só teve um ser que conseguiu imitá-lo na íntegra, que é Francisco de Assis. Francisco de Assis conseguiu imitá-lo, tornando-se um símile feito na luz do amor. Francisco de Assis entendeu a filosofia do amor, a doutrina do amor de Jesus. Então, nunca o desdenhe, nem finjas ignorá-lo. Siga Jesus. Então, nessa atualidade que nós vivemos, né, nos anos 2020, quase para 2021, estamos a braços com o poder temporal injusto, com a astúcia, com ambições desmedidas, né? Campanhas sórdidas são organizadas para negar a existência de Jesus ou desdenhar seus ensinamentos. Né? Então vamos cuidar disso. Enquanto a moderna psicologia, reconhece a culpa que nos persegue tanto e a ansiedade como fatores endógenos, são nossos, poderosos geradores de distúrbios emocionais, Jesus teve ocasião de propor a terapia preventiva do perdão e do auto-perdão. Terapia preventiva do perdão e do auto-perdão.
como recomendou cuidados especiais em relação ao dia de hoje, sem aflição pelo amanhã. Então, cuidar do dia de hoje, lírios do campo, olhe os pássaros do céu, Deus provê a todos a seu tempo. E a gente vive num quadro de ansiedade pelo amanhã. Isso não significa que a gente não deva planejar a nossa vida, não é isso, mas é essa ansiedade patológica, essa aflição que nos corrói, essa aflição que nos leva a adoecer. Então, a terapia do perdão e do auto-perdão, porque é muito difícil o auto-perdão, tem que começar a ser treinada por nós também, né? O que mais que Jesus, sob todos os aspectos, né, valorizou a amizade? Jesus era amigo de todos, né? Lembra das irmãs Maria e Marta e de Lázaro, né? Então, Jesus era amigo de muitos. E até nessa passagem de Maria e Marta, eu estou lembrando agora, né, em que uma vai correndo arrumar a casa para resolver Jesus e a outra fica ouvindo Jesus. Jesus fala para Maria: Maria, Marta está com a melhor parte, não se preocupe com isso, né? Então Jesus tinha uma amizade muito sincera por todos. Será que nós temos amizades sinceras pelas pessoas? Fraternidade, né? Então, ao longo dos séculos, adulteraram muito os ensinamentos de Jesus, adaptando esses ensinamentos a interesses mentirosos do mundo, né? E que nós temos que cuidar muito para não perdermos a pureza do seu amor, da sua doutrina, que foi tão adulterada ao bel prazer e às conveniências de cada época. Então, mesmo hoje, quando muitos ainda tentam anular-lhe a influência, e quem trabalha com mediunidade, com mesa mediúnica, sabe bem quantos ainda irmãos nossos que se comprazem nas trevas, são trazidos para se comunicarem e nos informam que há verdadeiras legiões de inimigos do Cristo e que porventura também são nossos inimigos, nós que somos cristãos, que queremos fazer o bem em seu nome. Então devemos vigiar muito e orar muito para não cairmos nessas tentações, né? E Jesus também afirmou para nós que nós nunca estaríamos a sós, nunca estaríamos sozinhos, nunca seríamos órfãos do seu amor. Então, ele, por conta disso, prometeu que enviaria o Consolador prometido por Jesus. Essa doutrina espírita tão fantástica e maravilhosa, que mesmo quando a gente cai, nos dá a mão e faz que a gente se levante e tente se tornar pessoa melhor. Essa doutrina que vem consolar os aflitos e reviver as mensagens de Jesus na sua mais pura intenção, na sua pureza integral, né? Então Jesus continua sendo o mesmo, o nosso governador. O convite continua o mesmo. Vinde a mim, vós que sois pobres e desvalidos, que estáis aflitos e sedentos de amor, porque eu sou o pão da vida. Eu sou o amor. Então não nos esqueçamos de Jesus. Ele é o nauta divino que está conduzindo o nosso planeta ao porto de segurança. Estamos passando firmemente pela revolução planetária, com o Covid, com a revolução do amor, com a revolução da fraternidade. Definitivamente entramos de sola na revolução, na transição planetária, não é? E agora não podemos, nem temos mais tempo para os erros comuns, os erros banais, os comportamentos antiéticos, pouco fraternos. Vamos eliminar a crítica, né? A malevolência, maledicência das nossas vidas definitivamente. E caminhando para a libertação do orgulho, essa chaga do universo, do planeta, do egoísmo,
E vamos, não há mais tempo para a gente ficar ainda pensando no que fazer. Vamos fazer o bem, porque quando se faz o bem, segundo Divaldo, a gente anula, minimiza o mal que se fez. Então, fazendo o bem e praticando a caridade na pureza do amor de Jesus, estaremos amenizando, estaremos anulando, dependendo, o mal que nós já fizemos. Então, vamos segui-lo sem muita discussão. Sem muita discussão. Se estás em sofrimento, pensa nele. Se sua alma está aflita e em frangalhos, busca-lhe o auxílio, entregue-se a ele. Se encontras-te feliz, recorre a ele ainda mais uma vez. E se estás em paz, vive-o, divulgue-o ao mundo atormentado de agora. É isso, minhas amigas. Eu quis falar sobre Jesus hoje. Senti essa necessidade. Que todos nós possamos atender o seu chamado. Vinde a mim, todos nós que estamos aflitos, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Deixo um beijo no coração de todas e 5 minutos por dia no pensamento do Cristo nos tornará pessoas muito melhores. Comece com 5 minutos, depois a gente vai ampliando aos poucos. Um beijo grande, muito obrigada pela oportunidade. Fiquemos todos com Deus.